Satanás reconhece a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Nós temos que levar ao mais absurdo da profanação. Então nós urinamos sobre ela, nós defecamos sobre ela e utilizamos para uma relação sexual com a hóstia. Eu não queria, mas a força do ídolo em mim era maior do que eu. Após uma homilia que deixou milhares de pessoas de queixo caído durante o PHN, Padre Edmilson faz um relato que chocou até mesmo os católicos mais virtuosos ao revelar uma história inacreditável que ouviu de um jovem. Se muitos imaginavam que seria apenas mais uma pregação comum, bastaram poucos minutos para que uma revelação inesperada mudasse completamente o clima do evento. E quando o Padre Edmilson resolveu contar aquilo que viveu antes de sua conversão, muita gente ficou sem reação diante de suas palavras. Mas o que será que foi dito naquela homilia que impactou não somente quem estava presente no PHN, mas também milhares de pessoas que acompanharam esse momento? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após emocionar e ao mesmo tempo deixar todos em estado de alerta durante sua homilia no PHN, Padre Edmilson finalmente revelou acontecimentos que explicam por que tantas pessoas saíram daquele encontro profundamente impactadas e o que ele contou sobre um caso gravíssimo envolvendo um jovem e a maneira como Deus transformou a própria vida acabou surpreendendo até quem já conhecia sua história. Mas agora se prepare e acompanhe comigo esse vídeo até o final dessa incrível homilia do Padre Edmilson no PHN. Esses dias, estando no evento pelo Brasil, eu tive a graça, e até digo a graça, porque foi muito bem para o meu sacerdócio. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, eu pude atender um jovem lutando para sair do satanismo. Ele entrou de cabeça no satanismo. Chegou até a fazer pacto através de 3 sinais tatuados no braço. E ele me explicava os 3 sinais, que significava cada um dos sinais. E ele foi colocando para mim tudo aquilo que ele viveu e eles são chamados a viver dentro do satanismo. Eu perguntei, mas por que você entrou nessa, meu filho? Ah, padre, por curiosidade. Eu comecei a vasculhar na internet. Cheguei a conhecer esse movimento satânico de cunho internacional. E aí ele começou a aprofundar dentro desse movimento. E aí ele foi explicando a mim. Dentro desse movimento eles vão crescendo a partir de entidades. São 72 entidades que eles precisariam atingir. Ele estava, até quando ele estava já na 4ª entidade. E eles vão estabelecendo um altar, literalmente, um altarzinho, como se fosse essa mesinha. E ali vai colocando os símbolos da evolução dentro daquela realidade. E é onde eles prestam o seu culto. Colocava no altar um espelho para se comunicar com a força oculta. E eu até perguntei, mas a força aparece no espelho? Não. Mas se escuta a voz. Mas o mais doloroso de tudo isso foi quando ele me trouxe a realidade
daquilo que eles fazem dentro desse movimento de adoração ao demônio, como sacrilégio a nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Eu disse, mas por que vocês fazem tal tipo de sacrilégio, de profanação? Ele disse, porque Satanás reconhece a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Olha que forte. Satanás reconhece a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. E nós somos, padre, dizia ele, instruídos e motivados a irmos nas missas católicas, como essa, por exemplo, para roubarmos a Eucaristia. E nós somos ensinados a roubar a Eucaristia. Eu falei, como é que eles ensinam vocês? E ele me disse, a gente coloca a mão assim, essa outra mão por baixo, esse dedão fica solto. Na hora que se coloca a Eucaristia na nossa mão, a gente segura com o dedão, faz de conta que comungou e guarda Jesus Eucarístico no bolso, para levar para os rituais. Eu falei, e se você comprasse uma hóstia numa livraria católica e levasse para o ritual? Eu achei forte dessa hora. Ele disse, Satanás reconhece a hóstia consagrada da hóstia não consagrada. E o membro sofreria consequências dolorosas por apresentar uma falsa Eucaristia. Eu falei, mas dentro do ritual, até chamei o padre Roger para escutar um pouquinho, na hora. Falei, dentro do ritual, o que vocês fazem com a hóstia? Nós temos que levar ao mais absurdo da profanação. Então nós urinamos sobre ela. Nós defecamos sobre ela. E utilizamos para uma relação sexual com a hóstia. Nós temos que ir ao máximo da profanação. Olha que loucura. Isso nos tempos atuais. No momento em que nós estamos vivendo. Agora. Entram nos nossos templos, se disfarçam. E são muito, como ele dizia, nós somos muito discretos. Muito discretos. Somos orientados a sermos discretos para fazermos esse tipo de assalto, de roubo. Isso é no tempo que se chama hoje. E diante desta realidade, qual é a provocação de Deus para nós que estamos aqui, abrindo o acampamento PHM? E eu quero até provocar você, filho, que já veio, você que está aqui no santuário, a amar Jesus neste PHM como você nunca o amou. Amém? A amar Jesus como você nunca o amou nos outros PHM. A ter zelo por Ele. A colocá-lo no centro. A ter uma amizade nesses dias com Jesus como você nunca teve antes. A voltar o seu coração para Ele, a desejá-lo como você nunca desejou, a derrubar do seu coração todo ídolo, seja ele qual for, tirar da sua vida os objetos de idolatria que você possa ter colocado na sua própria vida. Tantas coisas que a gente vai puxando e vai colocando Jesus no segundo, terceiro, quarto lugar. Não. Volta teu coração para Ele. Assuma Jesus de verdade. A nossa grande provocação durante esses dias de PHN é chamar a juventude à consciência
de uma vida que agrade a Deus, rejeitando de forma muito consciente o pecado. Por hoje eu não vou mais pecar. Porque todas as vezes que eu peco, eu me vinculo a Ele. Ele me dizia: Padre, é colocado diante de nós uma mesa, um altar de prazeres. E a ordem que nos é dada é que nós precisamos aproveitar de todos esses prazeres ao máximo que nós pudermos. Irmos no mais profundo do prazer, até tentar esgotar o prazer. Olha que loucura. Aí ele me dizia: dentro deste campo vale tudo que o Senhor puder imaginar que possa dar prazer. Tudo que o Senhor puder imaginar que é possível, a gente é motivado a fazer. Se do lado de lá se esbanja quanto ao pecado, o Senhor está nos convidando a esbanjar a santidade do lado de cá. Uma vida que o agrade. Que o agrade. Eu sei que a luta contra o pecado, ela não é fácil. Estou errado? Estou errado? Não. É uma luta travada. Travada contra o pecado. Eu entro para o seminário com 18 anos de idade. Venho de uma cidadezinha de 3.500 habitantes. Aprendi com os colegas, principalmente o pecado contra a castidade, que chamamos masturbação. E vivi essa realidade de uma forma muito intensa. Entro para o seminário, padres, achando que seria meu paraíso. Eu achava que nunca mais pecaria. Foi meu inferno. Meu Deus, parecia que de vez de melhorar eu piorei. Saí dessa realidade que eu estava, fui para uma outra experiência de seminário. Ali eu comecei o trabalho já com psicólogo, numa tentativa de dar uma resposta diferente, e nada. Até conseguia já pausar, ficar um tempo longe dessa realidade. Mas depois voltava, e parece que quando voltava tudo de novo. E eu vivia nessa guerra, travada, sem muito sucesso. Mas com um desejo de dar uma resposta a Deus, de viver um por hoje não vou mais pecar. Passo 5 anos e meio nessa outra congregação. Amei o tempo, amei a congregação, vivi experiências maravilhosas, mas por causa dessa vertente carismática, eu pedi para fazer uma experiência nessa obra que estou até hoje, chamada Canção Nova. Entro na comunidade Canção Nova dia 25 de julho de 1995. E como aqui se falava muito pela boca do meu pai fundador de santidade, eu entrei de cabeça com esse desejo de querer ser santo, de querer viver santidade, de lutar contra o pecado como eu nunca tinha lutado até antes. E graças a Deus eu entrei dia 25 de julho de 95. Deus já foi me abençoando nesse novo de Deus. Como na casa de formação tudo era muito intenso em 95. Eu procurei minha formadora e partilhei um desespero da minha alma, no desejo de querer viver uma experiência de purificação da minha história.
Ela disse: olha, você está indo para a Cachoeira Paulista esse fim de semana, aproveita, chega lá, procure um sacerdote, faça uma boa confissão. E me orientou como formadora da casa, do noviciado, da Canção Nova. E eu vim. E eu procurei um sacerdote que eu sempre digo a todo mundo: eu acho que eu me confessei com um anjo. Porque eu não sei de que diocese, não sei o nome. Não, se eu vê-lo, eu não reconhecerei. Dormiu na casa onde eu estava hospedado aqui na Canção Nova, porque eu morava em Queluz, me hospedava na casa dos rapazes aqui. Eu vi ele acordar de manhã, vi ele para o banheiro, depois voltei, eu ia esperando lá para confessar. Depois nós saímos, fiz uma confissão andando pela chácara. Ele me absolveu perto do rincão do meu Senhor. Olha, aquilo que meu coração ansiava, desejava. Dia 29 de outubro de 1995. Até, que dia é hoje? Que dia é hoje? 8 de julho de 2026. Olha que graça extraordinária. Eu nunca mais na minha vida retornei àquele pecado. Eu não estou me gabando, colocando como mas nunca mais eu retornei àquela realidade. E eu disse um dia a ele: Senhor, eu prefiro que o Senhor me tire a vida do que retorna, do que voltar atrás, do que voltar a viver aquilo que me massacrou tanto, me humilhou tanto. Era meu ídolo. Eu não queria, mas a força do ídolo em mim era maior do que eu. Eu queria repudiar o ídolo, mas passava dias eu estava lá submetido ao ídolo. A minha vida girava em torno desse ídolo, dessa satisfação do meu eu. E hoje o profeta Oséias está chamando a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção, para que nós rompamos com qualquer altar de idolatria. Quando eu vi esse rapaz, que ele me dizia dessa mesa dos prazeres, eu fui entendendo que há uma mesa de prazer do lado de cá, mas também há uma mesa de prazer do lado de cá, que é um prazer extraordinário, que gera vida em nossas vidas, que dá a nós a graça de viver com autenticidade, viver de verdade, de cabeça erguida, sereno, tranquilo, de andar com tranquilidade, de se relacionar com naturalidade com as pessoas, sem que isso fique dentro de você lhe martirizando. Estou falando de uma realidade minha, talvez você tenha a sua, e o Senhor hoje está chamando você pela boca do profeta Oséias a derrubar todo ídolo que foi estabelecido, independente do tempo. Hoje, como sacerdote, por que eu tenho compaixão da juventude? Porque eu sei de onde que Ele me tirou. Eu não vivi outras loucuras que às vezes eu escuto que a juventude vive, mas o que eu vivi para mim era a minha angústia, era a minha dor, me afligia. Talvez não aflija você tal experiência vivida por mim, mas você também talvez tenha as suas aflições. E o Senhor está hoje querendo derrubar esse objeto de idolatria para você recomeçar do zero. Olha que bonito. Peter, define para eles aí no microfone o que significa a palavra. Talvez chegou um jovenzinho hoje, caiu de paraquedas, alvejados. Alvejados tem dois sentidos, padre. Isso. O alvejado
é aquele que foi atingido, se tornou alvo, foi alvejado. E tem um sentido também do alvejado que vem da palavra alvejante, que Isso. é aquele que foi purificado, limpo, tornado branco. Então, atingido e purificado. Eu quis que ele definisse porque é isso. Eu queria tanto ser atingido. E fui atingido. Como uma bala certeira. Pá! Me atingiu. E depois que eu fui atingido, eu comecei a passar por esse processo de purificação. Tornar-me branco. O Senhor te trouxe esse fim de semana para isso, filho. Aproveita essa chance de Deus. Eu estou revelando a você. Padre, o senhor não se confessava antes, não? Todo mês, eu era noviço salesiano. Todo mês o padre confessor da casa de formação vinha. E dentro da formação, a orientação era confessar. Eu ia, sentava lá, falava meu pecado, ele me absolvia. Só que no dia 29 de outubro, 7 horas da manhã, eu fui alvejado. Foi certeiro. Pá! Acordei alguns aí. Pá! Que esse PHN de 2026 seja você o atingido. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que te trouxe para a canção nova. Mas que seja o PHN da sua decisão. Talvez uma decisão vocacional. Está aí brigando com você mesmo o tempo todo. E o Senhor sendo tão delicado com você. E você querendo disputar contra Deus na sua vontade. Não, renda-se. Chegou a hora, talvez, da rendição, do aceitar a proposta de Deus, do se submeter a ela, de querer fazer a vontade dEle, tomar decisões que talvez você esteja enrolando há tanto tempo. De quando em quando você encontra aí uns noivos que já estão com 5 anos de noivado. Mas chegou a hora de você decidir, tomar uma decisão pelo matrimônio. Não sei. Mas o Senhor quer olhar para você, mirar você e lhe alvejar. Amém? Amém? Então não deixe para amanhã não, filho. Não deixe não. A hora da graça. E a hora da graça é esse momento. Olha que bonito, naquele tempo Jesus chamou os 12 discípulos. Os 12. Ele poderia ter chamado muito mais. Mas ele quis chamar. E chamou 12. Para contribuir com ele. Para auxiliá-lo. Para depois dar prosseguimento à missão dele. E esse prosseguimento chegou na vida de um homem chamado Monsenhor Jonas, que deixou hoje os seus continuadores, eu, Pito e todos os membros da comunidade, Padre Bruno lá em Portugal. Mas o Senhor está alvejando você para algo. Ele não quer simplesmente alvejar por alvejar. Ele quer dar a você a possibilidade de contribuir. Olha como é que terminou o Evangelho. Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Está próximo. A sua vida precisa ser esse anúncio. Que o reino dos céus está próximo. Pela vida que você começará a viver. Da forma que você começará a viver. As respostas que você vai começar a dar. O serviço. Meu Deus, como o coração desses sacerdotes que estão aqui se tornariam gratos a Deus quando visse você ocupando o seu lugar lá na paróquia.
contribuindo com o reino lá na paróquia, abraçando a missão, dizendo: Padre, conte comigo. Eu estou aqui, eu fui alvejado, eu estou me colocando ao seu dispor. Eu quero contribuir, eu quero propagar, eu quero anunciar. E aí a sua vida vai ser uma resposta para tantas pessoas. Olha, como o apóstolo Paulo, eu faço igual, eu uso sempre daquilo que eu fui na minha miséria para tentar salvar. Eu me exponho o tempo todo. É possível, filho, porque o Padre me deu assim. E o Deus foi lá na sua misericórdia e me tirou. E não é que Ele me fez sacerdote ainda. Porque Deus teria todos os motivos para não me querer, sabia? Para me repudiar, para me descartar, para me jogar fora. Mas Ele me quis. Mesmo sabendo do meu histórico, Ele me quis. E hoje a luta é tentar corresponder a esse Deus que me amou e não me desprezou, não me jogou fora e contribui com o reino. Tentar dar o meu melhor na salvação das almas, porque se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Cada qual sabe da sua realidade. Para mim, na minha cabeça, era impossível eu romper com esse pecado. De tão dramático ele era dentro da minha vida. E Ele me arrancou. Ele me tirou. Se Ele tirou o Padre Edmilson, Ele tira qualquer um. Qualquer um. Agora, para que Ele me tirou? Para eu ficar em berço esplêndido? Não. Para eu me consumir pelo reino. O apóstolo Paulo vai dizer de si: a graça de Deus na minha vida, diz o apóstolo Paulo, ela não foi estéril. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo com toda tranquilidade: também a graça de Deus na minha vida, ela não tem sido estéril. O que eu posso fecundar, eu estou lutando para fecundar da graça. Porque eu sei do que Ele é capaz. E eu tenho visto do que Ele é capaz. Hoje nosso Senhor está chamando você. Meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Uma das armas mais eficazes do diabo é a tentação de fazer as pessoas inverterem um sentido do sagrado, como aconteceu com esse jovem satanista. E também quando o padre Edmilson estava no seminário. O diabo, sabendo que a Igreja Católica só existe por causa da Eucaristia, que é o verdadeiro corpo de Cristo, quer a todo momento convencer para nós que Deus é mau, ou um carrasco que deixa seus filhos sofrerem e não faz absolutamente nada. Mas aí eu pergunto, se Jesus sofreu, foi flagelado e crucificado, por que nós católicos insistimos em achar que nossa vida aqui na terra será só bênção, como os protestantes gostam de dizer? Aonde está o renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? E se você hoje está passando por um momento difícil na sua vida, então abra o seu coração para Jesus e diga como Pedro: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que Deus possa nos dar forças para suportar as dificuldades e perseguições, que o Espírito Santo nos auxilie nesse vale de lágrimas. Fujamos das tentações do maligno que quer nos convencer que o errado é o certo e que Nossa Senhora, desatadora dos nós, possa desfazer toda situação difícil na nossa vida e mostrar o caminho certo que precisamos trilhar. E se você está passando por uma situação difícil na sua vida, deixa aqui o seu pedido de oração, escreva nos comentários: a quem iremos, Senhor? E com relação ao padre Edmilson, sinceramente, para mim, esse padre é um homem de Deus que, mesmo diante de sua terrível dificuldade, não desistiu de buscar a santidade. E você, o que achou dessa pregação do padre Edmilson? Não esqueça, meus irmãos, de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar,
Clica nele também e compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!